vocês ouviram ontem? Qual é o sentimento, qual é o clima dentro do Congresso em relação ao Supremo? Até de uma maneira mais geral. Primeiro a gente tem que dividir, Cláudio, o impeachment de presidente da República de um impeachment de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Ótimo. Aproveita para explicar para o nosso espectador como é que funciona. São duas coisas completamente diferentes, por mais que tenham ali o Senado no seu cerne. O processo de impeachment de um presidente da República, ele é iniciado pela Câmara dos Deputados. Um processo de impeachment de um ministro do Supremo Tribunal Federal, ele é iniciado pelo Senado Federal, que é a mesma casa que vota também a indicação e a nomeação desses ministros. Então, o Senado é quem tem esse poder para decidir o impeachment de um ministro do Supremo Tribunal. Para decidir a abertura de um pedido de processo de impeachment de um ministro do Supremo, é necessário que o presidente do Senado acolha uma denúncia para poder investigar esse ministro. No caso, hoje, nós temos na cadeira da presidência do Senado Federal o senador Rodrigo Pacheco, que até fevereiro do ano que vem continuará como presidente da casa, né? Nós temos aí pré-candidato, o senador Davi Alcolumbre já se coloca como proeminente candidato aí à presidência do Senado, mas nós temos ainda alguns meses de mandato de Rodrigo Pacheco, né, na presidência do Senado. É preciso lembrar também, esse pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes não é novidade na nossa República. Nós já temos há alguns anos essa mesma tônica, tanto de CPIs quanto de pedidos de impeachment, dessa mesma tônica. Vários pedidos de impeachment do ministro Alexandre de Moraes de 2020 para cá foram engavetados ou rejeitados, tanto pelo ex-presidente Davi Alcolumbre quanto pelo presidente Rodrigo Pacheco. Nessa tônica, o que a gente tem escutado é o seguinte: nós temos aí poucos meses de mandato ainda de Rodrigo Pacheco. Nós temos também eleições municipais, ou seja, a agenda política do Brasil está fervilhando, né? Você promover o impeachment de um ministro de Supremo, que é uma coisa que nunca aconteceu no Brasil, nós não temos aí uma jurisprudência, nós não temos um fato para comparar, como por exemplo com Dilma Rousseff, quando ocorre o impeachment dela, nós tínhamos o impeachment do ex-presidente Fernando Collor para poder ter um parâmetro, um paralelo para comparar. Não é o caso agora. Nós não temos um paralelo, se ocorrer, seria a primeira vez na história da República. Pois bem, dito isso, nós temos a política brasileira hoje fervilhando. Nessa tônica de fervilho da política brasileira, é natural que os parlamentares eles não busquem um acirramento das cordas, por mais que o Supremo Tribunal Federal ontem deu mais uma emenda acirrando ainda mais a corda com o Congresso Nacional na questão das emendas PIX. A relação entre o Supremo e o Congresso ela não tem sido boa e não é de agora, é de algum tempo até aqui. Dito isso, o que os parlamentares hoje têm buscado é, obviamente, chamuscar e investigar ainda mais a situação do Alexandre de Moraes, buscar alguma CPI para acirrar a corda e colocar como pauta prioritária dos pré-candidatos à presidência, tanto da Câmara quanto do Senado, essa questão do ministro Alexandre de Moraes, uma CPI, a tal CPI do abuso de autoridade, é uma delas, que tem sido tão falada por aí, para tentar levar a questão até fevereiro do ano que vem. Isso aí que você está falando, eu apurei ontem também. E é muito bom que você tenha trazido, porque era um tema que eu ia questioná-los. Essa CPI do abuso de autoridade, ela seria no Senado ou na Câmara? Por quê? Porque tudo que depende do Rodrigo Pacheco vai para a gaveta. A gaveta do Rodrigo Pacheco é igual a minha, não tem puxador. Então eu fico me perguntando aqui, será que adianta uma CPI no Senado? Talvez uma CPI na Câmara possa até dar frutos, né? Ali apertando lira, com essa coisa do orçamento por trás, batendo e tal. Ou talvez até uma CPI de abuso de autoridade que não se restrinja a esses abusos do ponto de vista jurídico, porque um dos temas, uma das questões que a gente via no debate sobre a CPI do abuso de autoridade lá atrás, ou melhor, da CPI da Lava Toga, né? Era o Supremo mesmo falou vários ministros falaram, não pode, o Congresso não pode investigar decisões judiciais, né? Então, por mais que a gente veja o arbítrio nessas decisões que são tomadas e até no comportamento administrativo desse corpo, dessa equipe técnica do Moraes, eu não sei se o Congresso teria atribuição, não sei se ele teria poder para investigar isso. Mas quando a gente passa para a questão
por exemplo, do judiciário querer interferir no orçamento, opa, porque também aí está um abuso de autoridade. Quando o judiciário começa a querer legislar, aí isso está na Constituição. Ninguém pode legislar, está lá na Constituição, que não seja o legislativo. Então, eu não sei como é que vocês veem isso, como é que vocês acham que a coisa vai ser encaminhada? Olha, dá um passo atrás, olhando do ponto de vista dessa oposição política ao STF, porque existe um descontentamento muito grande dos parlamentares com o STF, não só da oposição bolsonarista, inclusive de muitos deputados que são da base do governo Lula e criticam especificamente decisões no âmbito criminal. Até não tem tanto tempo assim que nós tivemos a Lava Jato, eles foram objeto também de escrutínio jurídico. Então, existe uma insatisfação com o Supremo que não é só dessa oposição bolsonarista, mas por uma questão política, obviamente eles não estão fazendo críticas diretamente a isso. Eles não são o alvo da vez. Dito isso, para mim, o que é mais interessante desse episódio aí da vaza-toga, como está sendo chamado, é o fato de você ter mais um momento, né? mais um ponto de debate público, de desgaste do STF. Nós temos algumas pesquisas aí de institutos que mostram uma queda de 15, 20 pontos percentuais no prestígio da avaliação do Supremo Tribunal Federal do ponto de vista da população. Além disso, um outro fato político interessante que a vaza-toga pode gerar é aumentar a percepção de que Jair Bolsonaro está sendo perseguido judicialmente. Perfeito. Em fevereiro, nós tivemos uma pesquisa da Atlas Intel que mostrava que 42% dos brasileiros compartilhavam dessa opinião. Foi um pouco depois aí que ele perdeu os direitos políticos dele, e foi na semana que nós tivemos o 26 de fevereiro dos atos do Bolsonaro para ele se defender a partir de uma manifestação, que é sempre uma estratégia do Bolsonaro, né? Ele se sente acuado, ele chama a base dele. 42% acreditam que é uma perseguição judicial. Então isso pode aumentar ainda um pouco mais e, obviamente, isso desgasta o Supremo. Agora, por que isso politicamente é importante? Porque muita gente pode estar olhando a gente e falar isso aí não vai dar em nada, né? Como diz a obra do Shakespeare, né? Muito barulho por nada. Pode acontecer mesmo, pode não dar, a CPI do abuso de autoridade pode não se instalar. Rodrigo Pacheco é aliado do ministro Alexandre de Moraes, então ele não deve pautar o impeachment. Não tem voto no Senado ainda para impeachment. Ontem eu lembrei, Luan, que quando cada um homenageou o outro, né? O Moraes homenageou o Pacheco homenageou o Moraes, o Pacheco elogiou publicamente a condução do Moraes, a condução do TSE durante a eleição. Então, assim, o que esperar do Pacheco em relação ao Moraes? Nada. Perfeito. Mas aí a audiência pode pensar, é muito barulho por nada. E na política prática pode ser que isso de fato se concretize. Mas efeitos que a gente pode ter, o inquérito das fake news pode dar uma cessada, uma acalmada, voar um pouco debaixo do radar durante um tempo. Mas, para mim, para a oposição anti-STF, o mais importante desse cenário é continuar mantendo o Supremo sob desgaste, em evidência e desgaste. Porque a estratégia do Bolsonaro nas eleições de 2026, ter uma ampla maioria de senadores. E senadores não só de oposição, né, que hoje seriam oposição ao governo Lula, mas senadores que são anti-STF para empichar ministros. E aí, a partir disso, você precisa, para isso se concretizar, você ter uma mobilização contínua. Quando eu trabalhei no Instituto de Pesquisa, a gente falava internamente que a eleição para senadores é a mais difícil de prever, porque a população brasileira, historicamente, olhava senador. Não olhava. Descobriu os candidatos a senadores, mesmo sendo majoritário, muito próximo da eleição, definiu o voto muito próximo ali na última semana. E porque nunca teve uma grande pauta. Mas nas eleições de 2026 vai ter uma grande pauta. Você é a favor ou contra empichar ministros do Supremo? E aí vai ser uma pauta desde o D0 da eleição, essa vai ser a pauta.
E isso vai definir o voto de uma parcela muito grande de brasileiros. Sem dúvida.